Bom dia, muito bom dia. Vou me refastelar aqui bem tranquilo para dizer o título da live hoje, tá certo? Isso, Guerra Santa. Você já ouviu falar em Guerra Santa? Olha, o programa só tem 10 minutos, não dá tempo de falar tudo aquilo que eu quero falar com relação a essa guerra. Guerra Santa. Mas podemos fazer aqui um acordo. Passar a semana inteira falando de Guerra Santa. Semana inteira que eu digo, começando amanhã. Hoje é apenas uma prévia. Um sortilégio. Uma campanha introdutória. Entendeu? Um interregno antes do que realmente podemos aqui falar para mim e para você. Guerra Santa. Antes, se inscreva no canal Aguenta Cristão. Dê um like. Aperta o sino e dê um like. Tá certo? O que é Guerra Santa? Vamos lá? Primeiro, Guerra Santa é um recurso extremista que as grandes religiões monoteístas são religiões de um Deus único, têm usado ao longo da história para proteger o que consideram uma ameaça aos seus dogmas e a seus lugares sagrados. Isso é Guerra Santa. Guerra Santa? Se o sinônimo diz que isto é a tradução para exemplificar, mostrar à sociedade, principalmente a nossa que nos acompanha aqui na internet, através do canal Aguenta Cristão e do canal Jaque TV do Nordeste, chegou a notícia aqui do G1. Bolsonaro versus youtuber. Juiz acusado de assédio morais no TSE, separação de Simone e Simaria e mais. Você viu no G1? Tira esse negócio daqui. Pronto, tirei. Guerra Santa. O programa de hoje, pessoal, é justamente para falar o que provavelmente esteja acontecendo no país com relação às notícias de ontem veiculadas em todo o cenário jornalístico. Olha só, ontem Lula critica a Guerra Santa, entre aspas, na campanha e afirma que não usará religião. Segundo, não faz parte da minha cultura política estabelecer qualquer princípio de Guerra Santa, entre aspas. Lula nega, entre aspas, Guerra Santa, por votos, não faz parte da minha cultura. E tem outro, a Guerra Santa, entre aspas, da cria da ruptura democrática contra Lula, os empresários golpistas e tal, e tal, e tal. A partir de amanhã eu vou falar tudo sobre Guerra Santa. Como começou, quando começou, quantas guerras já houveram, quantas pessoas já morreram por causa disso, enganados. Então, mas a nossa Guerra Santa aqui é outra. É uma Guerra Santa. Vamos lá. A guerra, ela é santa, tendo o diabo como o grande articulador. Esse programa é falando com você. É uma pergunta. Uma guerra é santa quando a força motriz, a mola propulsora que incentiva a esta realização, Guerra Santa, é de Deus ou é do diabo? Me responde aí. Qual
foi o Deus que pediu para fazer guerra dessa forma. Jesus Cristo não foi, não. Olha o dedinho aqui, ó, para você. Vamos falar de Jesus Cristo? Vamos falar de cristianismo? Qual é a religião, a maior religião de nosso território? Não é o cristianismo? Sim, é! Qual é o Deus do cristão? Jesus Cristo! Quem foi que disse: eu sou de paz, o Deus de paz, o representante da paz? Jesus Cristo! Então, minha gente, Guerra Santa dentro do cristianismo é um termo que tem que ser abolido. Agora, se você fosse judaísta, era outra coisa, né? Se você fosse judaísta, era outra coisa. Mas é Jesus Cristo. O que é que eu posso fazer? Quem é que está utilizando a igreja? Quem é que está utilizando a igreja para promover os seguidores de Jesus Cristo a uma guerra santa? Quem? A guerra santa é tão provocativa que está provocando uma pessoa que dentro da igreja diz que é o diabo. E esse diz que não quer essa guerra. O Lula. E agora? Quem é que é realmente do diabo? Essa é a pergunta. Você já viu isso? Dentro de um contexto, o diabo dizendo que não quer uma guerra com a igreja. E dentro da igreja tem pessoas dizendo que quer uma guerra sim. E chama de guerra santa. O programa Falando com Você não vai esconder essas realidades modernas, não. Atualizadas de jeito nenhum. Olha o dedinho aqui. Porque não está escrito na Bíblia que você vai ficar cego. Quando eu falar notícias que não tem na Bíblia, essas são notícias que não tem na Bíblia. Você tem que entender, você vai entender. Porque não são a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho que a maioria vai ficar cego, surdo e mudo e não vai entender. Porque o Deus desse século não vai abrir a tua glândula pineal para você entender o lado espiritual da coisa. Mas isso que eu estou falando aqui de Guerra Santa, noticiada nos noticiários, você vai entender no cacete. O que está provocando e está promovendo a esta hecatombe dentro da igreja? Provavelmente, mais na frente, por causa dessa Guerra Santa, você não vai poder andar com a Bíblia na mão, você não vai poder falar de Jesus Cristo. Isso tudo são atos provocados por essas pessoas ignominiosas. Vamos encerrar desejando um ótimo dia, mas fique esperto com essa bendita Guerra Santa. Jesus Cristo não quer saber dessa Guerra Santa não, tá? Tchau pra vocês, um ótimo dia e até a próxima, se Deus e Jesus nos permitir.